pararam para pensar em quantas pessoas nós conhecemos que realmente entendem de sindicalismo? A maioria dos nossos amigos ou colegas de trabalho não tem noção do que ocorre com as nossas entidades de classe. Pensando nisso, o Sindimetal realizou uma discussão muito interessante sobre realidade sindical durante o 7º curso de formação de coordenadores de atividades educacionais. Nós vamos assistir o resultado dessa discussão na próxima matéria. Um dos primeiros assuntos abordados no 7º curso de formação de coordenadores de atividades educacionais foi o modelo de educação no Brasil. Os participantes discutiram a diferença entre a educação pregada por um professor e por um coordenador de ideias. Nesse momento, por meio da metodologia de Paulo Freire, foi mostrada a diferença entre uma educação tradicional e uma educação participativa e quais são os seus resultados. O curso abre espaço para os participantes refletirem sobre a educação tradicional, orientada por um professor, e a educação participativa, orientada por um coordenador. Já com base nos conceitos que eu tinha de licenciatura, para o que eu estou vendo aqui, é muito mais válido esse conceito agora. Então, com certeza, é o que eu vou levar. Eu considero a educação participativa assim, interessante porque dá oportunidade para as pessoas pensar, para as pessoas expor aquilo que elas entenderam, questionar as situações. Então, assim, tem um aproveitamento maior, porque você não está comprando a ideia de outra pessoa. Você está adquirindo um conhecimento, passando aquilo que você sabe, comparando as duas coisas, escolhendo o que é melhor. Quem disse que cinema não tem nada a ver com sindicalismo? É verdade! Um dos grandes filmes do cinema nacional, Eles Não Usam Black Tie, foi objeto de uma discussão durante o 7º curso de formação de coordenadores de atividades educacionais. Quer ver como isso foi possível? Então vamos assistir à próxima reportagem. O filme Eles Não Usam Black Tie retrata a história de um movimento grevista dos metalúrgicos que se desenvolve numa empresa brasileira em 1980. O filme foi exibido aos participantes do 7º curso de formação de coordenadores de atividades educacionais. Na trama, o jovem operário Tião decide se casar com sua namorada ao saber que ela está grávida. E preocupado com a situação e com seu emprego, ele resolve furar a greve, que é liderada por seu pai. Dessa forma, inicia-se um conflito familiar que se estende às assembleias e ao desenrolar do movimento paredista. Tião! Quem quiser entrar, que entre! É democracia ou não é? Pô, vai entrando, gente, vai entrando. Fica com medo deles não, porra. Não quer fazer greve, não faz. Vai entrando, porra. Essa greve golou antes de começar. Olha, companheiros, a greve é nossa arma de luta. É de nossas mãos que sai a riqueza desses poucos que estão aí. E nós que produzimos essa riqueza, nós vivemos na miséria, porra. Companheiros, a greve é um direito sagrado do trabalhador. O coordenador Maxwell Carrijo explica a importância de assistir a este filme. Eu acho que esse filme dá uma visão global, não só com relação à greve, que é o tema principal dele, mas com relação à participação dos dirigentes sindicais, das famílias de dirigentes sindicais, com relação à comunidade. Como é que eles estão inseridos na sociedade, como que eles conseguem trabalhar aquela própria vizinhança deles com relação a esse tipo de coisa e também com relação à questão da comunidade que a gente fala dos trabalhadores mesmo na própria indústria onde eles estão inseridos. Como você está percebendo, os participantes do 7º curso de formação de coordenadores de atividades educacionais conheceram uma forma bastante diferenciada de compartilhar o conhecimento. Essa metodologia, baseada em Paulo Freire, prevê, por exemplo, uma maneira humanizada de avaliação. A repórter Amanda Fidalgo traz mais informações sobre o assunto na próxima reportagem. Depois de esclarecidas as 3 primeiras partes da metodologia, os participantes realizaram mais uma dinâmica para concluir a 4ª parte, avaliação do método. Após a discussão em grupo, os participantes apresentaram suas ideias para construir um sindicato ideal, ou seja, um sindicato representativo. Esse foi um trabalho que resumiu todo o aprendizado em relação aos estudos de Paulo Freire. Os participantes comentaram sobre o conhecimento adquirido. A metodologia ficou bem mais clara para mim.
Porque, assim, Paulo Freire, ele pegava o nosso problema, a nossa realidade para estudar isso. Então, quando isso acontece, fica bem mais fácil para a gente entender. O que eu achei mais importante agora foi as experiências individuais colocando no coletivo. Que a partir das experiências a gente pode ter o conhecimento de como funciona mesmo o trabalhador metalúrgico, que é uma área que realmente eu não conhecia. Após conhecerem toda a metodologia baseada nas teorias de Paulo Freire, os participantes do 7º curso de formação de coordenadores de atividades educacionais realizaram uma avaliação de seus próprios aprendizados. Olha só a criatividade dos grupos. Os participantes do 7º curso de formação de coordenadores de atividades educacionais passaram 3 dias aprendendo sobre como coordenar ideias. E para finalizar este processo de conhecimento, eles criaram teatros para representar o aprendizado. O primeiro grupo a se apresentar interpretou um patrão exercendo poder sobre seus trabalhadores. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Eu vou procurar o sindicato. Procura! Também demonstrando o domínio que o poder exerce sobre o povo, o segundo grupo representou como o conhecimento pode ser libertador. Obviamente, esse cordão ele não é indestrutível, mas já pensou se ele fosse o dobro do que está aqui, o triplo? Quanto mais gente estiver fortalecendo as bases de um sindicato, mais ele vai ser forte e mais obstáculos ele vai conseguir superar. Você não. Quero conhecimento. No próximo bloco, você vai conferir mais notícias sobre o 7º curso de formação de coordenadores de atividades educacionais. Não saia daí, o Metalúrgicos em Ação volta já!